Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece o Olá Podcast, vai lá, www.olapodcast.com. Tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana lá pra vocês. Lembrando que o Pod Esporte também tá na Isto É agora, então você pode acessar lá a Isto É, e lá procurar a minha de Isto É Esporte, que o Pod Esporte tá lá dentro com todos os seus episódios lá. Seguir também nas redes sociais o Pod Esporte, Isto É Esporte, para você ficar antenado em tudo que rola no mundo esportivo, principalmente nos Jogos Olímpicos, esportes olímpicos, que é nosso foco principal. E se inscrever nos nossos canais no YouTube, no Spotify e no Olá Podcast, tá bom? Então, depois de fazer isso tudo aí, vou apresentar o nosso convidado para falar um papo, trocar uma ideia sobre um papo que eu curto muito, que eu me interesso demais, que é marketing esportivo. É importante demais, cada vez mais o marketing esportivo se posicionando em redes sociais, no mundo dentro do esporte. Não existe mais fazer esporte sem marketing esportivo. Acho que nunca existiu, mas cada vez mais forte, batendo forte dentro do mundo esportivo. Então seja muito bem-vindo, Bernardo Pontes, publicitário, CEO da Alobi. Vamos descobrir o que é a Alobi, vamos descobrir quem é Bernardo Pontes. Obrigado pela sua presença, cara. Cara, super obrigado, prazer enorme, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Para mim é uma satisfação muito grande falar de mercado esportivo, falar da importância desse tema para a indústria do esporte como um todo. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar desse segmento tão fascinante. E vamos enriquecer de conteúdo essa galera que acompanha o Pod Esportes, porque sem dúvida nenhuma o papo hoje vai ser bem bom. Pô, legal, cara, legal demais. Bom, você é CEO e um dos sócios fundadores da Alobi, é uma agência que você vai explicar um pouquinho pra gente. Mas antes disso, você tem uma vasta passagem por diversos clubes de futebol, inclusive. Então, primeiro conta um pouquinho da sua trajetória dentro do marketing esportivo. Então, eu tenho 36 anos, comecei no mercado com 22. Desde a época de faculdade, eu sempre quis trabalhar com o mercado esportivo, sempre tive isso muito claro na minha vida. Até uma das coisas que eu falo para meus alunos, que eu sou professor de gestão esportiva, eu falo para todo mundo que a premissa básica de qualquer estratégia de carreira é saber o que você quer. Porque quem não sabe o que quer, quando acha, não percebe. É uma coisa que eu sempre acreditei. E desde muito novo eu sempre sonhei trabalhar com gestão esportiva. E ainda na minha época de faculdade, fui presidente de atlética lá da SPM do Rio de Janeiro. Já me conectava com alguns profissionais do mercado esportivo. E a minha primeira experiência foi quando eu fui atendimento da conta da Nike, ainda numa agência de publicidade lá no Rio. Mas a primeira experiência dentro de clube foi no Fluminense, quando eu trabalhava numa outra agência e eu atendia a conta do Fluminense nessa agência. E aí acabou que em pouco tempo o Fluminense não deu continuidade nessa agência, nessa parceria, e aí eles me contrataram como funcionário do clube. E de lá pra cá, enfim, em 2011, 12 fui gerente de marketing do Fluminense, primeiro coordenador, depois gerente. 14, 15 fui diretor de marketing do Vasco, 16 e 17 da Arena Corinthians, quando eu tive a experiência de morar aqui em São Paulo. 18, uma experiência um pouquinho traumática no Cruzeiro. Opa, vamos falar sobre isso, claro. E 20, 21 Flamengo, que, enfim, eu tinha um sonho de trabalhar no Flamengo e acabei me decepcionando com algumas coisas, porque eu imaginava que eu fosse encontrar um universo totalmente diferente do que eu encontrei nos outros clubes. Mas a vaidade, a politicagem é muito similar. Então foi quando eu, ainda dentro do Flamengo, imaginei que era o momento de eu botar meu sonho de empreender em voga. E no meio de uma pandemia, ninguém acreditava, minha esposa, meus pais, meus principais amigos, enfim, pessoas do mercado falavam: cara, tu vai sair do Flamengo mesmo no meio de uma pandemia pra arriscar. E eu falava: cara, meu coração tá falando que é para eu arriscar. E a Alobi hoje tem 2 anos e meio, né? Estamos gravando aqui em junho. 2 anos e meio, que foi quando tudo começou a tomar corpo, né? Comecei Bernardo sozinho, trabalhando de casa, home office. Hoje a gente está com 2 escritórios, Rio, São Paulo, passei de 30 funcionários e estamos seguindo aí nosso propósito, cara, principalmente conectando atletas, independente, né, de ser atleta olímpico, do futebol, enfim, ex-atletas e influenciadores ao mercado publicitário. E para quem não sabe, né, a Alobi é bola ao contrário. Porra, eu não tinha percebido. Muita gente não percebe. Que é exatamente, a gente brinca que a gente enxerga a bola sobre outro ponto de vista. Então, por exemplo, Davi Luiz, eu não cuido da carreira dele dentro de campo, mas a gente cuida da carreira fora de campo. A Thaísa, do vôlei, a gente não cuida das negociações dela clube a clube.
mas a gente cuida de toda a estratégia de imagem e carreira dela. Conectando marcas, publicidade, assessoria e por aí vai. Pô, então vamos por parte, foi muita coisa, muita introdução boa. Cara, futebol eu sempre falo aqui, eu acho que é meio consenso geral. Futebol é outra parada, né, velho? É outra história, outra prateleira de religião. Eu coloco futebol acima de qualquer coisa e a gente depois vem com os esportes, né, que tem uma visibilidade e tudo. Nesse seu primeiro momento aí no Fluminense, cara, como é que foi você muito jovem, com uma tarefa de extrema responsabilidade, ser diretor de marketing de um clube como o Fluminense. Quais as principais dificuldades aí de um cara, né, que acabou de sair pro mercado aí, cara, pra trabalhar com futebol? Ali no Fluminense foi uma experiência, assim, transformadora, porque a gente tinha um mato muito alto ainda, né? Então, tinha poucas pessoas se destacando no mercado esportivo e poucos cases que tinham notoriedade naquele momento. Então, tudo que a gente fazia naquele momento era inovador, praticamente. E foi numa época que as redes sociais estavam começando a ganhar corpo. Então, o Instagram, por exemplo, a gente estava no Fluminense quando lançamos o Instagram no Fluminense. Então, tinha ali o Facebook e tudo mais, mas muitas coisas a gente pegou a era digital lá atrás. Pra você ter uma ideia, o time de marketing do Fluminense tinham 7 pessoas. Hoje deve ter pra lá de 30. Então, ali naquele momento, a gente tinha um patrocinador que era a Unimed muito forte, com uma representatividade histórica dentro do clube, né? 14 anos de parceria. Tinha a Ambev e a gente conseguia defender aquilo que eu sempre defendi e hoje defendo ainda mais, né? Da importância de você ativar os seus patrocínios. E aí aqui eu falo para quem trabalha com gestão esportiva como um todo. Se você tem hoje uma verba para se investir, independente do qual for o ativo esportivo que for, pode ser um atleta, pode ser um ex-atleta, pode ser um clube, pode ser um torneio, seja lá o que for. Não adianta você colocar 1, 5, 10, 20, 30 milhões nesse ativo se você não ativar esse patrocínio. No mercado americano, de grosso modo, como é que funciona? Por exemplo, a Apple, tô vendo a Apple aqui, enfim, vai patrocinar esse podcast aqui. Aí a Apple fecha um contrato com vocês de 1 milhão. No próprio contrato, vai estar escrito que 20% desse valor aqui vai ser para ativar a relação entre Apple e PodSports. Ou seja, sei lá daqui a 15 dias vocês vão montar um estúdio em cima de um caminhão, com esse caminhão todo adesivado, e vocês vão gravar rodando a cidade de São Paulo para expor a marca de vocês. A ativação vai existir. Anyway, eu acho que a ativação em si não precisa ser definida no momento do contrato. Mas quando vocês pensarem em fazer essa ativação no caminhão e ela for custar, hipoteticamente aqui, 100 mil reais, você, gestor do PodSport, você não vai pedir mais dinheiro para a Apple para patrocinar. Já é uma verba de marketing dentro do contrato que você vai poder maximizar isso no período X. Isso, né? Nos Estados Unidos é praxe. Isso nos Estados Unidos é praxe. Por isso que quando você vai num jogo da NBA, da NFL, da MLB, enfim, seja lá qual for, você tem uma experiência de marca, cara, que você chega ali no primeiro acesso que você entra, tem uma ativação da Pepsi gigantesca. Aí você anda 200 metros, tem uma ativação da Audi XPTO. Aí tem uma ativação da American Airlines. Por quê? Porque a ativação faz parte do DNA da relação do americano com o esporte. Aqui, como é que funcionou na grande parte da minha vida profissional? Nosso exemplo aqui hipotético, a Apple iria patrocinar o Clube A, aí o Clube A chegava e falava assim, o patrocínio custa 5 milhões. Tudo bem, 5 milhões. Chega no acordo, 5 milhões. Só que eu, profissional, tentava fazer com que 10% desse valor, ou 5%, às vezes 15%, enfim, qualquer porcentagem que seja, fosse uma verba de marketing dentro desse contrato. Então não é 5 milhões mais 5%, é dentro dos 5%, como se fosse uma espécie de comissionamento, né? Sim. Que é muito comum no mercado. Só que o que acontecia? Os clubes, como estavam apertados financeiramente, com dívidas trabalhistas, com salários atrasados, enfim, eles precisavam pegar aquele valor e colocar todo no fluxo de caixa da empresa, do clube, desculpa. Então acabava que esses 5 milhões era direcionado sem nenhum tipo de verba de marketing e fazia com que, às vezes, 6 meses depois, ou 3, ou 5, ou 7, eu precisasse, vamos fazer um evento no estádio pra gente fazer uma ativação assim assado, vai custar 50 mil. Aí eu ia no financeiro, cara, não tem dinheiro. Aí eu ia na marca, a marca falava, peraí, acabei de botar 5 milhões. Então ficava uma situação que você tinha uma relação de patrocínio fria. Porque você tem só a visibilidade pela visibilidade. E a visibilidade pela visibilidade parou na década de 90.
Sim. Quando você comprava um Placa, ativo pela camisa. visibilidade. Hoje, a gente já saiu da era da visibilidade para a era da experiência. Então, a gente viveu a era da visibilidade, então as empresas entravam num determinado clube para ter a visibilidade. Depois, as empresas entravam em determinado clube para ter a visibilidade e mais a experiência. O que eu chamo de experiência? O match day, o camarote, a camisa, o acesso ao CT, etc, etc, etc. Agora a gente vive a era da conversão, que é a visibilidade, mais a experiência e mais a conversão. Então é papel do clube, independente se é um clube de futebol, de vôlei, de handball, seja lá do que for, entender que se a... Aqui eu posso falar marcas, né? Pô, se a Samsung está colocando 300 mil reais no meu projeto, eu preciso, de alguma forma, retornar parte desse investimento em novos clientes, em novos produtos, em redes sociais, seja lá o que for a metrificação que você vai desenhar com o seu cliente para atingir o sucesso daquela parceria. Então, o fato de eu ter saído do Flamengo foi justamente para eu ter mais liberdade nessa tomada de decisão, porque eu, como executivo de clube, eu não poderia chegar para Minalba e falar assim: Minalba, vamos fazer o seguinte, não coloca 2 milhões nesse contrato não, coloca 1.800. Eu não poderia. Da mesma forma, às vezes eu também não conseguia fazer com que o contrato fosse de 2 milhões com 10% de verba de marketing, porque eu, como profissional de marketing publicitário que sou, eu quero estar sempre fazendo coisa. Quero sempre estar fazendo coisa. Aí quando eu ia no clube, como eu falei, não tinha. Quando eu ia na marca, já tinha colocado. Então, raros são os executivos que conseguem enxergar a importância de se ter uma verba de marketing já dentro do contrato. O que acaba acontecendo às vezes é o fato do contrato de 2 virar 2,5, né? Porque você garante 2 e acaba que nesse pedido de ativações a marca vai mais 50, mais 100, mais X, mais Y. Por isso que a gente tem crescido relativamente nesse período que a gente está empreendendo, porque a gente tem conseguido fortalecer na cabeça das marcas a importância de, cara, não assine esse contrato dessa forma. Entendi. A barganha tá em quem paga. Então, maximiza isso, porque certamente, já para terminar, porque eu falo muito, desculpa. Não, coisa que eu mais quero aqui que você fale. Certamente, se você assina um contrato de 10 milhões, ou de 1 milhão que seja, e desse 1 milhão, 100 mil ou 50 mil é de verba de marketing, ao final desse contrato, no final de um ano, você vai olhar para trás e você vai ver o tanto de coisa que você fez com essa verba de marketing, que você vai ter mais facilidade para renovar esse contrato. Claro. Do que você deixar só a visibilidade pela visibilidade. Então, isso independe de ser futebol, vôlei, rugby, atletismo, seja lá que for. Eu falo isso com um contrato de influenciador. Não adianta você pegar um ativo, um influencer que tem lá X milhões, o Negrete, por exemplo, que é nosso, e você não maximizar esse ativo. Levar em comunidade, fazer eventos, botar para viajar, cobertura enfim, que... Se deixar a gente falar, a gente vai ficar pensando em situações diversas aqui. Mas eu acho que o grande fator que me fez buscar essa liberdade e poder empreender foi isso. Primeiro, de eu poder ter flexibilidade de botar aquilo que eu penso em prática. Não, cara, perfeito, faz total sentido. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e aí, se você concordar, na verdade, uma pergunta e uma apontamento aqui. Você acha que, e não dentro do futebol, porque não se faz muito uso disso, ou se faz, desculpa a ignorância, leis de incentivo, né? O esporte olímpico, em sua grande maioria, cresceu nos últimos anos, dependeu muito de verbas que são públicas, né? No final das contas, é um dinheiro público, porque você não se isenta, mas parte do seu dinheiro fiscal vai para você destinar a projetos esportivos. E quando você não mexe no dinheiro, né, que é o patrocínio direto, até as próprias marcas não se preocupam tanto com esse tipo de ativação, porque tá lá, é o meu dinheiro que seria gasto para fins fiscais, ele tá indo direcionado pro clube e tá lá, eu coloco o dinheiro, tá legal, lei de incentivo ao esporte, mas não tem essa ativação. Você acha que o esporte olímpico também ele carece por conta disso também? Cara, eu acredito que sim. Eu acho que lei de incentivo tá, na minha percepção, a percepção da lei, ela é muito menor do que deveria ser. Então acho que poucas empresas, poucas agências, eu falo por mim mesmo, olham com a atenção que a lei de incentivo ao esporte poderia ter. Então vou te dar um exemplo prático disso. A gente está em junho.
eu acho que foi no final do ano passado, eu fui procurado por alguns clientes nossos, falando assim, cara, você tem projeto incentivado para apresentar? O que você tem? De IR, de ISS, enfim. E aí eu olhando aquele cenário, né, enfim, empreendedor novo, empresa nova, eu falei, cara, eu não tenho ninguém na minha empresa hoje focado em lei de incentivo. E certamente, se eu tivesse, até uma das coisas que a gente está se estruturando lá para ter, seria um vetor grande de impulsionamento de oportunidade. Porque acaba que, na minha percepção, poucos são os grupos de trabalho que fazem disso seu principal business. Então é sempre o patinho, quase que o patinho feio. Tem isso também. Também tem isso. Então, por exemplo, os clubes, as entidades esportivas sempre tentam montar portfólios, enfim, materiais, decks de patrocínio, pensando no dinheiro direto. Aí lá no último slide também tem a lei de incentivo, assim sensado. Então, certamente é um tema e um segmento que tem total potencial de crescimento. Primeiro porque as pessoas não têm informação como se trabalhar. São poucas as pessoas capacitadas para liderar projetos de médio a grande porte. E aí eu digo em todo esse ecossistema. As agências, as empresas, as entidades esportivas. Então acho que certamente é um tema com muito potencial de crescimento. E aí, assim, é isso que eu falo, por exemplo, eu lembro a questão da ativação das marcas, a gente sempre, toda vez que vem alguém aqui, né, do marketing esportivo, a gente fala sobre a questão da ativação. A gente teve aqui a Vanessa Brandão, na época ela era, né, tava na Heineken lá já, com o Amstel, falou de diversas ativações de Fórmula 1, os caras ativaram Fórmula 1 com Heineken, velho. Tipo, como, né? Tem a Heineken Zero, enfim, sobre Champions League, um monte de coisa. Muito legal. E a gente sempre fala, e eu cito, e eu sempre me vê a cabeça quando eu falo de esporte olímpico e ativação, eu lembro do time de vôlei de Osasco, na época do Nestlé. Então, os caras, cada jogo, o cara usava um produto, as atletas uniformizadas de um produto, cara. Então, assim, aquilo ali é um case legal de se olhar e falar, putz, tem um caminho. Os esportes olímpicos também tem um caminho. Total. Principalmente esportes como vôlei, como basquete, que são esportes aí de uma prateleira mais alta, esportes, né? Porque o futebol tá lá no fim do mundo. Mas enfim, era essa dúvida que eu tinha sobre lei de incentivo, porque sempre se fala, é um dinheiro engessado, é um dinheiro que, né, tá aqui, toma, mas aí não pode usar com aquilo. Isso a grande verdade é que as pessoas não sabem. Não tem clareza da forma de como se constrói um projeto, o que o projeto precisa ter para ser aprovado numa possível lei. Aí tem lá aquelas questões, se você conseguir uma carta de intenção, você vai acelerar o processo, mas ninguém sabe quanto tempo precisa, quem são as pessoas, aí troca a gestão, às vezes municipais ou estaduais, aí você dá passos para frente ou passos para trás, que aí, agora eu tenho um amigo, cara... escreve o projeto aí que eu já tenho outra ponta amarrada, aí é só escrever, aí passa por aqui, não, agora tá o projeto lá embaixo, é exatamente isso que você falou. Eu acho que é isso, assim, existe uma burocracia que poucas pessoas têm conhecimento, mas certamente é um dos temas que eu falo para todo mundo. Eu tenho uma pessoa lá na minha equipe, que é o Bruno, que eu falo, Bruno, cara, pesquisa sobre esse tema, busque cursos, que eu quero que você vire referência nesse tema. Porque certamente, se você virar PhD em projetos incentivados no esporte, você vai explodir. Porque são poucas pessoas. Garanto a você, se eu sair daqui do podcast hoje, pegar o LinkedIn da Lobby, postar vaga de projetos incentivados e parará, pessoas especializadas, cara, eu não vou receber. Eu não vou conseguir, assim, vou receber currículo, óbvio que vou. Mas não que você precisa para realmente performar. Exato. A quantidade de pessoas capacitadas com informação e conhecimento para liderar projetos específicos não é tão grande. É claro, vai ter um, vai ter outro, vai ter ali, mas eu digo assim, não é um tema né? se você cruzar oportunidade e o que tem sido feito no mercado hoje, certamente esse é um tema que se eu pudesse investir meu tempo para colher no futuro, isso certamente seria um check. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Cara, e aí voltando à nossa timeline, você sai do Fluminense e vai pro Vasco. Clube que inclusive eu joguei no Vasco. Na verdade, eu saio do Fluminense para ir pra Copa do Mundo. Eu trabalhei na Copa 2014. Mas o que? No comitê? No comitê organizador do local. Mesmo, cara? Porra, que legal. Só que eu não gostei, não me adaptei. Aí saí para ir pro Vasco. Por quê? Porque eu achei... Eu sou um cara... na minha
percepção, eu tenho uma característica de criatividade, de ser disruptivo, de ser, entre aspas, inovador. E na Copa do Mundo eu me senti engessado. Eu me senti num momento onde me deram um livro da Copa da África e da Copa da Alemanha e falaram, faz igual. Então tinha um book que eu tinha que seguir aquela cartilha e tudo que eu queria fazer diferente, não pode porque o manual da FIFA não permite. E aí trabalhava todo dia de terno e gravata, trabalhava no Rio Centro, que é longe que só. Então eu não fui feliz naquele momento. Por mais que eu tenha feito grandes amizades, aprendi muito, mas eu não estava feliz com a minha atuação. E aí, enfim... Mas aí você ficou até o final da Copa? Ou... Não, fiquei até quase a Copa das Confederações. Fiquei 7 meses, pouco tempo. Entendi. Aí você vai pro Vasco. E aí fiquei um período ali, aí teve um período de GEL, trabalhei na GEL Eventos, que foi uma empresa do Grupo Globo. Aí 2014, que essa passagem é legal contar, toca meu telefone, Rodrigo Caetano, que tá na seleção hoje, ele me liga e fala, Bernardo, tô te indicando aqui para assumir o marketing do Vasco. Só que naquele momento, era janeiro de 14 e teria eleição em junho no Vasco. E todo mundo dizia que o Eurico ia voltar. Eurico Miranda, que estava na gestão do Roberto Dinamite. E naquela época eu devia ter 26 anos, de 26 para 27. Muito novo, velho. Muito novo. E até hoje eu sempre tive a humildade, né, eu tenho na minha vida alguns profissionais que são referências para mim. E todos os momentos de transição da minha vida eu ligo para esses profissionais e peço a opinião deles. Falo assim, cara, o que você faria no meu lugar? E todos, nesse momento foi engraçado que todos eles, minha família, enfim, todo mundo falava, cara, não vai. O Vasco está com 3 meses de salário atrasado. Você vai chegar em fevereiro, você vai sair em junho, você vai praticamente receber um salário para retrabalhar 4. O Eurico vai voltar, você vai cair, que ele vai demitir todo mundo para trazer a equipe dele. Não vai, não tem porquê. Eu tava na Golden Goal na época, tava bem empregado, tava com projeção de crescimento. O Cadu, sócio da Golden Goal, adorando, enfim, tudo que a gente tava criando. E aí eu liguei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, cara, acho que não vou poder aceitar. Enfim, contei tudo isso. E aí ele falou a frase que mudou minha vida. Ele falou, Bernardo, se você quiser bunda na cadeira e ar-condicionado nas costas, cara, fica aí que o futebol não foi feito pra você. Nossa, agora, se você quiser conhecer um clube de futebol na sua essência e crescer profissionalmente, vem que eu vou te ajudar. E aí eu falei, cara, Rodrigo Caetano me falando isso. Todo mundo me chamou de louco, mas eu aceitei, fui pro Vasco. Acabou que eu tive sorte, porque a eleição foi sendo postergada. Então de junho foi para agosto, de agosto para dezembro. Então um período que eu ia ter de 4 meses, eu fiquei praticamente o ano todo. E eu cheguei para minha equipe, quando eu cheguei, no meu primeiro dia eu falei, olha só, eu não posso garantir o emprego de vocês em junho, até porque eu não posso garantir o meu, não sei se eu vou estar aqui, mas só tem uma forma da gente ficar, que é trabalhando. Vamos dar a vida, vamos fazer diferente, vamos engajar essa torcida, que é uma torcida fantástica, gigantesca. E aí a gente conseguiu nesse ano ser disruptivo, ser inovador, ser criativo. Criamos diversas campanhas, iniciativas, ações de marketing, patrocinadores e tal. E nesse ano a gente foi indicado ao melhor marketing do ano, né? Por um congresso que tem no mercado esportivo. E olha que loucura, né? O Eurico ganha a eleição em dezembro. O único departamento que fica na gestão Eurico foi o marketing. Porque quando o vice-presidente de marketing do Eurico chegou, que também era um coroa das épocas de 2000, não conhecia, nunca tinha falado com ele. Meteu SBT na camiseta. Meu primeiro dia, eu cheguei pro Marco Antônio e falei, Marco, eu não sei se você vai precisar do Bernardo, mas disso aqui você vai. Então, na época a gente usava muito pendrive, né? Eu imprimi um blocão de relatório para ele, com todas as negociações em andamento, cópia de contrato, ações realizadas, métricas, etc. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, isso aqui vai ser muito importante pro seu trabalho. Aí ele viu que tinha seriedade, né? Enquanto os outros departamentos, os gestores nem iam mais. Não, a galera tudo embora, o que vai acontecer levava computador embora e tal. A gente fez uma transição como de fato tem que ser. E aí ele gostou da nossa mentalidade, de tudo que a gente apresentou, e ficamos um ano de Eurico. Então... E aí, trabalhar com o Eurico é massa. Eu trabalhei com o Eurico. O homem era... Pô, vai ter um lance no handball, né? Que o Eurico, em 99, o Eurico montou uma estrutura pra dizer que o Vasco ia ganhar mais medalha que o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Trouxe gringo e tal. Aí 2000, pra Olimpíada de Sydney, mesma coisa. Não sei o que e tal, levou os caras.
E aí tem duas coisas. Você tava naquele dia de São Januário que teve o desfile? Tava, deu um desfile. Tem foto do desfile, cara. Tem foto com... de histórico. Eu era juvenil, mas já em seleção juvenil e tal. Então montou, assim, as equipes, ele montou, eu quero o melhor de tudo, não sei o quê. E a equipe masculina adulta, cara, era 8 caras de seleção e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu lembro que Liga Nacional rolando, ele foi ver um jogo, cara, no Tio Sam, em Niterói. Não sei ainda nem se tem esse ginásio lá do Tio Sam, enfim, mas era um puta no ginásio lá dos bicheiros, lá em Niterói. E aí, cara, ele foi ver o jogo, velho. Cara, aí todo mundo assim, meio que ele num lugar alto, assim, sozinho. E o Vasco perde o jogo pro time de São Caetano, que era um bom time, mas, cara, dado o elenco... Claro. Não, acabou o jogo. E aí, ninguém me contou, eu vi isso. Eu tava na arquibancada pra baixo dele, acabou o jogo, eu olhei assim. Ele fala com alguma coisa com o segurança, aí o segurança grita o nome do treinador. Tipo, Leoni. Aí ele fala assim, se fosse pra gritar, eu gritava. Desce lá e chama. Cara, e daquele jeitão mesmo, né? Bem... Ele tem uma áurea, né? Um negócio, cara. Né? Aí foi lá, subiu o treinador, não sei o que... Aí o assunto, eu não sei o que aconteceu e tal. E a outra foi que, coincidentemente, os Jogos Olímpicos de Sydney acabou, sei lá, agosto, né? Meio de agosto e tal. Setembro atrasou salário. Outubro, novembro, e aí acabou. Aí eu ainda joguei mais... Eu joguei 2000 e 2001 no Vasco. Eu ainda joguei 2000 porque pra mim era interessante jogar a Liga Nacional, tinha a estrutura toda, mas grana, velho. De boca eu já tava recebendo horrores, já, por handball e tal. Mas, cara, Eurico, né? Eurico foi um período... intenso. Acho que a palavra que resume o período ali de Eurico foi intenso, porque de fato eu aprendi muito com ele, porque tem coisas com ele que de fato você aprende, mas talvez ele não tenha sabido a hora dele parar. Então ele deixou que a paixão pelo Vasco ultrapassasse um pouco os limites da gestão que o Vasco precisava. Então, enfim, eu brinco que acho que no futebol brasileiro ninguém tenha trabalhado com Eurico Miranda, André Sanches, Itair Machado e Marcos Braz, né? Você, parabéns. Eu peguei esse quarteto aí. Mas são pessoas que enfim, cada uma na sua característica. E ali no Vasco, eu tinha uma relação boa com o Eurico. Alguns traumas, assim, de bastidores, mas a paixão dele pelo clube, a relação que ele tinha com os funcionários. Isso, como você falou de um episódio marcante, eu lembro de um episódio que de várias e várias vezes o Eurico entrar na minha sala e perguntar: Bernardo, você tá precisando de alguma coisa? Equipe aqui, vocês estão precisando de alguma coisa? Desse jeito, de falar, desenho. Você tá desenho era o designer, né? Luana, porque ele andava São Januário inteira e ele conhecia os funcionários. Então eu trabalhei em alguns clubes por mais tempo até e nunca vi o presidente dentro do departamento de marketing. Então era uma coisa assim mais distante. E ele tava lá, enfim. Não era frequente, mas ocasionalmente ele aparecia lá e falava: vocês estão precisando de alguma coisa? Então, por isso que ele sempre foi muito querido pelos funcionários, por conta disso. Uma figura icônica, com certeza, da história do futebol nacional. E aí, Bernardo, você sai do Vasco e aí vem pra loucura de São Paulo, é isso? Aí eu recebi um convite pra ir pro Corinthians, que foi uma maluquice da minha vida gigante, porque eu fui convidado pelo Newton Leão, que era... Resumidamente, assim, o contrato da Arena Corinthians tinha uma espécie de consultoria, né, de uma empresa que fazia uma consultoria. E aí tinha o Newton, ele era do consultor, e aí ele virou executivo da Arena e a ideia dele era voltar a ser consultor. E aí ele me chamou para ser da equipe dele e falou: B, tô aqui hoje como diretor comercial, marketing, sei lá, e eu tô te trazendo porque eu vou voltar a ser consultor e você fica aqui gerindo a parte comercial e marketing da Arena. Eu falei: beleza, me mudo, venho para São Paulo. E aí 3 meses depois o Newton sai. Só que ele não voltou a ser consultor, ele foi embora, ele não saiu da estrutura. E eu falei: cara, o cara que me trouxe foi embora, eu vou cair, porque você sabe que clube é política pura. E aí o Andrés, que foi um dos caras que chancelou a minha vinda, ele não era presidente, mas tinha uma certa influência ali no Corinthians. Ele chegou pra mim e falou: Bernardo, fica tranquilo, que você vai ficar aqui, tô te dando minha palavra, faz teu trabalho tranquilo, assim. Então a gente também conseguiu ficar um período bacana de 1 ano e 8 meses, enfim. Mas foi um período complexo, porque foi ali na época da Lava Jato, então tinha caos na terra toda hora. Eu lembro de uma capa da Folha de São Paulo que era Arena Movediça, que tinha parte da arena caindo. Enfim, era um período político conturbado. E aí ali a relação do Andrés com o Lula, o Andrés tomando muita porrada, que às vezes, tadinho, nem
algumas coisas ele nem tinha muito a ver. E aí, enfim, não foi muito fácil. Aí eu saio do Corinthians, 2017, faço minha primeira experiência, que aí é fruto da Lobby hoje, empreendendo, que eu lancei uma plataforma chamada Thanks Fan, que era uma plataforma de conectar ídolos e fãs. Então, como eu já conhecia muita gente do mercado, muito jogador, muitos famosos e tal, toda hora o pessoal, pô, Bernardo, você me consegue um vídeo do Fred? Pô, Bernardo, você me consegue um vídeo do Nenê? Aí eu falei, cara, eu acho que isso dá pra monetizar isso. E aí a Thanks Fan na época era uma forma de você pagar por uma experiência com ídolos. Deu certo até o momento, só que aí tocou meu telefone, o convite do Cruzeiro, fui pro Cruzeiro. E aí ali foi uma experiência traumática, porque eu imaginei que eu fosse encontrar uma gestão também mais corporativa e também tinha muita politicagem. O cara que me convidou foi o Marco Antônio Lage, que tinha 25 anos de Fiat, saiu da Fiat para ir pro Cruzeiro. E eu falei, pô, esse cara não tá indo à toa, né? E, enfim, aí os bastidores lá também foram intensos, porque eu não tinha tanta autonomia, o Marco também... ele percebeu que em pouco tempo ele também tinha entrado numa cilada e, enfim, aí por isso que eu fiquei, foi o clube que eu fiquei menos tempo, porque eu fiquei 7 meses só. E as notícias depois vieram à tona, enfim, o Cruzeiro do jeito que ficou, virou matéria no Fantástico. Foi salvo aí pelo Ronaldo, pelas coisas que fez e tudo. Exatamente, eu vivi o início dessa tragédia, e aí foi por isso que eu fiquei pouco tempo. Saí do Cruzeiro 2018, desculpa. E aí eu empreendi de novo algumas iniciativas minhas com o Ronaldinho, enfim, um projeto que eu tenho de complexo esportivo, abri um restaurante no Rio, que tá lá até hoje, que é Artesã na Gávea. E aí 2019 eu recebi 2 convites do Flamengo. Eu neguei os 2, muito louco isso. O pessoal brinca, fala assim, cara, você foi o único cara que falou não pro Flamengo em 2019, né? No ano mágico do clube. Mas eu não tava... tava querendo empreender, tava querendo fazer minhas coisas, enfim. E aí 2020... surge o convite de novo, aí eu fui pro Flamengo, fiquei 20, 21, e aí meados de 21 eu falei, cara, vou apertar o botão, vou botar meu sonho pra empreender e aqui tô hoje. Tudo porque, assim, pelo que você fala, assim, tudo porque você queria ter autonomia de fazer as coisas, por ser um cara extremamente criativo, por se considerar e tudo, e fazer... E da onde surgiu a história de, putz, vou empreender aqui nessa área, né, porque a Lobby, ela é muito focada em atletas e tudo, mas também influenciadores, né? Como é que foi a ideia da Lobby? Foi desde sempre? Era essa a ideia? Ou então, tá se transformando? Foi exatamente na época que a gente percebeu que os atletas, né, principalmente os atletas, na época nem se falava tanto de influenciadores. Eu olhava para as redes sociais desses caras e falava, cara, esse cara tem 600 mil, tem 700 mil, tem 1 milhão. E ele não monetiza isso. Daí que vem o nome A Lobby, né? Ele só olha para dentro de campo, ele só monetiza aquilo que está dentro de campo, que no caso é o salário dele. E aí eu pensava, a comunicação está mudando. Os investimentos estão sendo fragmentados. As empresas não estão colocando mais só na televisão, estão colocando na televisão, na internet, nos influenciadores. E aí a gente começou esse movimento de conectar atletas ao mercado publicitário. E aí a gente pegou Diego Ribas, Davi Luiz, o Luan do Palmeiras, que agora foi negociado com o México, influenciadores, Natália Gittler, do futevôlei, Negrete, trabalhamos com alguns outros, a Raquel Freestyle. E aí quando começamos a falar de ciclo olímpico, eu falei, bom, agora eu vou montar um casting olímpico, né? Porque afinal as marcas vão querer falar de atletas olímpicos. E aí, já entrando nessa pauta, que eu acho que é uma pauta que deve ser debatida, que ela é muito importante, eu tomei um susto, cara. Tomei um susto, assim, real, porque muito por conta daquilo que você estava falando de outro mundo, os valores trabalhados com atletas olímpicos, cara, são estarrecedores. Vai falar isso pra mim, atleta de handball. Tá de brincadeira, pô. São estarrecedores. É bizarro. E assim, eu não tenho poder de nada, né? Mas se tem um corte desse podcast que deveria viralizar, é esse que eu vou falar agora. É impressionante como a medalha de ouro é barata. É impressionante como investir no esporte brasileiro é barato. Agora, as empresas precisam entender que elas podem mudar o futuro desse país. Principalmente através do esporte. Se você pega
uma empresa com capacidade de investimento em publicidade grande. E aí eu tô falando dessas que anunciam na Globo, que investem milhões. Cara, se elas pegam parte desse investimento, colocam em atletas olímpicos, e dentro desse atleta olímpico tem tudo aquilo que a gente estava falando quando a gente abriu o programa, de você maximizar a estruturação e o desenvolvimento desse esporte, porque não adianta você patrocinar a Rebeca e não fazer com que pessoas e crianças sonhem ser novas Rebecas. Não adianta você patrocinar a Thaísa e não fazer com que as pessoas sonhem e almejem na Thaísa o sonho de ser, cara, eu quero ser atleta. Porque atleta forma caráter, atleta gera autenticidade, atleta é treinamento, é capacitação, é trabalho psicológico, é preparação, é tudo. É tudo. Um atleta, eu tiro o chapéu para todos os atletas que eu conheço, porque é um 360 de atuação mental, preparação, física, cara, tudo. Então, eu enxergo um potencial gigantesco no futuro desse país através dos esportes olímpicos. Porque é muito barato, cara. As pessoas não acreditam. Eu posso falar, não acreditam. Eu não tenho problema porque eu tenho intimidade com ele. A gente faz a gestão do Marcos Almeida. Sim, o do tiro com arco. Quando eu comecei a falar com ele dos valores que os patrocinadores dele trabalhavam na época antes da gente se conhecer, eu falava, não pode ser isso, cara. Você não pode fechar um patrocínio por R$7 mil. Um cara que é favorito à medalha de ouro. Você não pode fechar eu tô falando, cara, de um contrato de 80 mil ano. 80 mil reais, imagina, para esses grandes anunciantes que investem milhões. E eu tô falando do Marcos. Como pode ser o Danielzinho, como pode ter a Beatriz Ferreira, como pode ter enfim, muitos outros. Então, o que eu mais enxergo de oportunidade é, primeiro, as marcas entenderem que através desses esportes elas podem mudar o futuro do país. Porque são as pessoas identificando não só no Neymar, no Vinícius Júnior, no Hendrick, no Diego Ribas, no Davi Luiz, mas no Diego, no Diogo, no Bruno, enfim, vários outros atletas, o potencial de que, cara, eu quero ser igual esse cara. Então é muito barato, cara. Eu tomei um susto. Eu falo bastante disso, né? E eu pego o meu exemplo, que é o meu dia a dia, que é o handball. Você pega uma marca, e você não precisa nem ser uma marca aí, que anuncia Big Brother. Não precisa ser essa marca, não. Pode ser um pouco para baixo. Se o cara pega e fala, eu vou fazer um trabalho com o handball, eu vou mudar a modalidade. Esse cara, ele se apropria da modalidade, como, por exemplo, o Banco do Brasil fez com o vôlei. Se apropria. Você vai ser o cara, né? Você vai ser a marca que mudou a história de uma modalidade que poucos sabem, mas o handball é campeão mundial. O feminino ganhou o campeonato mundial de seleções em 2013. Já faz mais de 10 anos. Já passou da hora de ganhar outra coisa. Mas é um esporte campeão mundial. Uma marca com muito pouco, mas muito pouco de verdade. De verdade. Cara, se eu te falar que folha de pagamento de uma principal equipe de handball masculino no Brasil, você fala, cara... Não, eu imagino. Não é possível. Essa semana eu tive reunião com um proprietário de um time de vôlei da Superliga para negociar naming do time. Eu achei os valores bem atrativos. E olha que eu tô falando de vôlei, de Sport TV ao vivo, de às vezes jogos na Globo, etc, etc, etc. E eu falei, só isso? Pô, tem clube de Série C ganhando isso num patrocínio com essa loucura das bets, né? Uhum. Então, de fato, é impressionante como uma medalha de ouro. É claro que existe se vai ganhar, se não vai. É aquele detalhe, né, do esporte. Não dá para garantir. Mas eu não tô falando nem de botar a medalha dourada no peito. Eu tô falando de transformar vidas. E eu acho que empresas... Por que eu falei dessas grandes empresas tamanho Big Brother? Porque parte desse investimento para os esportes olímpicos, para ela, é nada. Não. É nada. É assim, é peanuts. Então não vai fazer diferença. Para ela não faz a diferença. Mas para milhões de pessoas pode fazer. Não, cara, e às vezes, assim, você fala a medalha, tem a questão do esporte, que é o detalhe do esporte, tudo. Talvez a medalha nesse primeiro momento não venha, mas a transformação vai ser tão grande. E o Brasil é um lugar tão maluco de sair, cara, isso aqui é que herói, meu amigo. Onde saiu. É isso. O cara fazia. Imagina pegar uns índios,
Quantos Marcos da Almeida não sai lá dos índios no meio da Amazônia? É isso. Cara, quantos lançadores de peso não saem do meio do nada, velho? Porra, o Brasil tem lugar que pra você chegar no aeroporto tem que andar 2 dias de barco, velho. Quantidade de gente que não tem lá com capacidade física e tal. Cara, vamos tentar explorar isso tudo. E, cara, a medalha ela vai vir. A gente pode realmente ser, a gente tem potencial para ser uma potência olímpica. Eu confesso que eu não tenho essa expectativa no poder público. Não tenho mesmo. A minha expectativa é na iniciativa privada. Então, meu sonho era que houvesse um congresso de marcas e fala assim, olha só, você investe no vôlei, você no handball, você no basquete. E é isso, se apropriar dessa modalidade, fazer um trabalho de sustentação e de médio a longo prazo, não no imediatismo. Porque, enfim, de fato é complexo você pensar só no resultado. Mas se você pensar na construção, em tudo que você pode fazer, envolver influenciadores. Então, olha só, você que tem uma visibilidade muito grande, você vai ser o padrinho do handball. Você vai ser o padrinho do tiro com arco. Você vai ser o padrinho. Então, enfim. É o que o time Brasil vem tentando fazer. Que a Rebeca vem tentando fazer com o time Brasil, cara. Você consegue dissociar, por exemplo, o Banco do Brasil do vôlei? É impossível. E olha que teve aí bagunça aí no meio do caminho, né? Teve escândalo, né? Burburinho e tal. Você consegue dissociar? Não consegue, cara. O que o Banco do Brasil fez no vôlei, cara, tem que servir de exemplo. Tem que, caralho, até chegar ao ponto de se tornar um esporte tão massificado assim, que as bets começaram a entrar também. E aí quando o bet começa a entrar, amigo, é porque tem gente botando dinheiro. É porque... Exato. O que você, falando de bet aí, o que você acha dessa loucura aí das bets? Cara, eu acho que o mercado hoje ele tá numa expectativa para regulamentação considerável. Então eu vejo hoje que houve uma desaceleração dos investimentos que haviam ano passado, por exemplo, que ano passado estavam jogando dinheiro pro alto. É uma loucura. Esse ano, com a questão da regulamentação, onde eles terão que aportar um valor significativo para poder atuar no mercado, eles estão entendendo ainda como é que vai ser esse jogo, né? Porque afinal eles estavam, entre aspas, treinando. Agora que o jogo vai começar é onde, na minha percepção, as pequenas vão deixar de existir, porque o que está acontecendo é que as pequenas estão fazendo um trabalho de parecer grande para ser compradas, para serem adquiridas, e as grandes vão ficar maiores ainda. Então, é uma grana pra licença, pras coisas. Eu tive aqui conversando com o André, que é de uma bet. Guelph, né? Eu vi. O André Guelph, parceiro. Que é de uma bet. E, cara, ele falou justamente isso. As pequenas, cara, vão desaparecer e as grandes vão se manter. Cara, e então vamos falar um pouquinho da lobby. Cara, a questão de conectar pessoas, né? De influenciadores e tal. Como é que você faz essa pessoa? Pô, sei lá. Eu quero tá lá, eu consigo ser um agenciado a lobby, eu consigo, então, ou vocês que fazem a captação entendem quem são as pessoas, os atletas, os influenciadores. O que a gente tem hoje? Hoje eu tenho um casting fixo que eu faço a gestão 360 dessas pessoas, aí eu entrego estrutura comercial, assessoria, social media, jurídico, tudo. Só não cuido da parte esportiva da pessoa. Então, por exemplo, Danielzinho, não sou eu que decido qual é a maratona que ele vai correr, porque eu não tenho nem capacidade para isso. Ninguém do meu time tem. Agora, um contrato de patrocínio, a gente tem total gestão em cima disso. O que eu mais sou hoje é procurado por jogador de futebol, por influenciador, por atleta olímpico, pra gente fazer esse trabalho. E eu não consigo absorver todo mundo, porque eu falo pra eles que a cada um que eu trago a mais é menos atenção que eu dou pra quem tá dentro. Então hoje eu tenho falado mais não do que sim. Mas o que eu faço muito hoje é representação comercial. Então hoje no meu casting, entre aspas, eu tenho os fixos e os que eu tenho representação comercial. Porque às vezes através do meu time comercial, a gente bate numa empresa, bate numa agência, oferece os que a gente tem, e eles falam, não, cara, eu tô precisando de uma mulher do Nordeste que sei lá o que, vai ser mãe. E aí a gente faz todo um mapeamento, às vezes a gente já tem isso próximo, e aí a gente vem com a recomendação. Então, a gente começou a virar referência nesse tema de conexão atletas e publicidade, onde as empresas já estão nos procurando. Entendi, isso, é uma satisfação muito grande, cara, porque a gente continua, obviamente, tô aqui em São Paulo, a gente tem escritório aqui, mas eu vim justamente para isso, para algumas reuniões, mas acaba que quando o seu telefone toca, fala, cara, você consegue me conectar com o fulano? Golaço. Cara, aí é uma satisfação e é um prazer, porque mostra que a gente está no caminho certo. Então, há 40
E poucos dias atrás eu tava negociando para trazer o Beckham pro Brasil. Então, são coisas que mostram que o que a gente apostou lá atrás tá dando fruto agora. Porra, muito massa, cara, muito massa. Bom, cara, pra gente caminhar aqui pro final, queria te parabenizar, né, pelo seu trabalho. Eu acho que, porra, eu acho que é um grande serviço que você faz, e aí falando pelos esportes olímpicos, né? Porque advento de rede social, tem outra, eu sempre costumo falar com atletas aqui, tem muitos atletas que, pô, você tem um tempo aí, já te gravou quando? Não vou lembrar agora. Mas veio o Guilherme Toldo, que é da esgrima, cara, o maior nome da esgrima do Brasil, né? De todos os tempos e tal. E falou, pô, cara, então, meu negócio é treinar, meu negócio de rede social. Eu falei, então, velho, não é mais. Né? O atleta, ele precisa entender que não é mais só isso. E a gente encontra muito esse cenário, cara. Muito. O próprio Marquinhos, cara. O Marquinhos, ele... Desculpa até te interromper. Ele falava, cara... Meu negócio é treinar, não tenho fit com câmera, não tenho... Eu falei, cara, aprende calma, a ter, meu amigo. Vamos por partes. Então, faz o seguinte, quando você começar a treinar, liga teu celular, coloca nesse pedestal aqui e começa a filmar. E aí a gente começou a fazer alguns vídeos criativos com ele, porque afinal ele trabalha com algo que é muito interessante, que é mira, né? Então, às vezes a gente coloca uns produtos na mira e aí acerta e esse vídeo viraliza. Enfim, então acho que é isso, assim, a rede social nada mais é do que a conexão entre o seu público e você. Então o cara que te segue, ele te segue por algumas razões, né? Uma delas é por identificação, outra questão é pela idolatria, e a outra questão, outra frente é por ele quer se conectar com você. Então ele quer saber o que você faz nas horas vagas, ele quer saber qual carro que você usa, ele quer saber o que você come. Então a própria Thaís, eu falo muito pra ela e pro Rafael, que é o marido dela, eu falo assim, cara, a Thaísa é uma mulher bonita, vaidosa, que todas as mulheres gostariam de saber que ela passa no cabelo dela. Qual o produto que ela passa? E mesmo que não seja uma publi, mostra o produto. Porque isso vai despertar novas marcas a quererem comunicar com ela. Total, cara, total. Então, qual é o esmalte que ela usa na mão? Enfim, e por aí vai diversos gatilhos que a gente cria com os influenciadores. Primeiro que, de fato, eles não são criadores de conteúdo, eles são atletas, mas a gente tem mostrado que quando eles encerrarem a carreira, se eles souberem trabalhar o digital, uma cauda longa da profissão deles. Total, cara. Então eu tenho esse cuidado de falar, cara, você, principalmente, agora estamos falando de Paris 2024, meu amigo, o cara que vai pra Olimpíada e não tá nessa vibe aí de, TikTok incentivando, impulsionando esses conteúdos, o próprio Instagram vai entregar mais, o algoritmo vai entender, cara, não tem como não sair coisa boa dali, né? Eu falo por experiência própria, cara, eu, atleta de handball no Brasil, que, tem um mercado, existe um mercado pequeno, mas existe um mercado, uma galera muito carente com coisas, pros Jogos Olímpicos do Rio, eu fechei um ano de patrocínio com a Puma. Cara, isso no handball é surreal, entendeu? Surreal. Um ano de dinheiro, produto, sabe? Isso é por fazer, talvez naquele momento ali fazer bem pouco, mas fazer coisas, né? De ser visto como referência dentro do esporte e tal. Então, cara, é muito importante isso pros atletas. Então, eu queria te parabenizar por fazer essa conexão, que, os esportes olímpicos tendem muito a crescer com isso. Queria agradecer o seu tempo, porque, sei que Carioca e São Paulo tá doido pra voltar. Casar a agenda. Tá doido pra voltar. Não, tem que ir no cliente agora. Estava esperando, mas fiz questão, já acompanho o trabalho de vocês. Acho que o que vocês fazem pelo esporte é fundamental, porque é o que você falou no início. Poucos players falam sobre esporte e é fundamental que o tema esportivo seja debatido, seja no marketing esportivo, na medicina esportiva, no direito esportivo, seja lá o que for. E eu acho que vocês estão contribuindo com o futuro desse segmento. Então, parabenizar vocês também pelos convidados que vocês têm trazido. Pra mim é uma satisfação muito grande. E contem comigo sempre pro que vocês precisarem. Legal demais, cara. E quando tiver pro São Paulo, tiver de bobeira aí, cara, fica muito à vontade pra ter aqui. Já é parceiraço aí do Pod Esporte, tá bom? Valeu, maravilha, cara. Obrigado aí. Sucesso demais. E, vamos seguir acompanhando vocês aí, a lobby, tá bom? Valeu. Boa. Pra você que curtiu esse episódio aqui do Pod Esporte, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vou deixar aqui também a rede social da Lobby, site, tudo bonitinho aqui pra você dar uma olhada lá e procurar eles. E já sabe que o trabalho é de extrema qualidade, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei esse episódio. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? YouTube da Isto É, Pod Esporte no Instagram, Isto É Esporte no Instagram também, tá bom? Dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana rolando. Certo? Um abraço, até a próxima. Fui!